Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta, mais uma entrevista, mais uma semana. Sexta-feira, 13 horas, a gente tem esse compromisso com vocês, né? E o nosso compromisso também é com a UF, com a Prefeitura de Maricá, com outras entidades, como a Escola de Governo, EMAR, que estão juntas no projeto da UF, né, do Serviço Social da UF, capitaneado pela professora Luci Farias e pela Luciana Bittencourt, com esse foco no trabalho escravo, né? Nós já entrevistamos aqui o Frei Xavier e a professora Marcela Soares sobre esse mesmo tema. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber a Daniela Miller, que é juíza do trabalho, e ela está lançando agora o livro Representação Judicial do Trabalho Escravo Contemporâneo, compreendendo a construção da jurisprudência através da linguagem. Isso aí dá pano para manga, né? Então, a gente dá as boas-vindas aqui para a Daniela Miller, né, que é juíza do trabalho, acho que eu falei, juíza do trabalho, e para os colegas, Alana, Hélio, Luiz Antônio, daqui a pouco o Randolfo vai chegar por aí. Seja bem-vinda, Daniela. Boa tarde já, né? Obrigada, Rogério. Boa tarde. Boa tarde, Alana, Hélio, todas e todos que estão aqui ouvindo o programa. Prazer estar aqui com vocês. Ok. Aqui, tradição aqui é a Alana fazer a primeira pergunta, né? Então, vamos manter. Vai, Alana. Daniela, queríamos, de início, pedir que você explicasse o que significa essa jurisprudência através da linguagem. Como é que a gente entende isso em relação ao trabalho escravo? Certo. Esse foi um caminho que eu procurei seguir, né? Embora a linguagem faça parte do dia a dia, né, do nosso trabalho lá na Justiça, acredito que de vocês também, né, da comunicação. Lá na Justiça a gente para muito pouco para pensar sobre o que isso significa, como a gente vai compondo os significados, né, construindo esses significados. A gente usa a linguagem acreditando, né, que é um instrumento técnico, puramente técnico, e desde a faculdade a gente é muito induzido enfim, a estabelecer, vamos dizer assim, os sentidos corretos. Isso eu estou falando de um modo geral das normas, né? E a gente para muito pouco para pensar nesses processos de como esses sentidos vão sendo construídos. E o que eu percebi, né, nessa questão do trabalho escravo contemporâneo, que na lei está escrito trabalho análogo ao do escravo, enfim, a mesma coisa, é que, enfim, a lei, eu acredito que as outras pessoas que já vieram antes de mim já tocaram nesse ponto, mas é sempre bom lembrar, em 2003 ela foi alterada para tornar mais claro o texto da lei, era uma lei inócua, né, dessas assim, de muito pouca aplicação, e se avaliava que era por conta de uma redação que era muito imprecisa, muito lacônica, que não dizia que vinha, né? Não especificava o que seria esse crime de reduzir alguém à condição análoga a de escravo. E aí, em 2003, isso foi radicalmente alterado, né? Hoje em dia, a gente tem o artigo 149 do Código Penal, onde tem essa previsão, um artigo bem detalhado, né? E isso não é à toa, isso foi intencional, porque já se avaliava naquela época que uma dificuldade para essa política pública de enfrentamento era esse texto da lei. Então, o que acontecia nessa época, né? A fiscalização já tinha uma certa experiência, a gente já tinha acumulado, né, desde aí da década, início da década de 90, experiências da fiscalização sobre esse assunto, sobre as modalidades que os auditores do trabalho encontravam, procuradores do trabalho, mas quando chegava no judiciário esbarrava nessa redação lacônica e que acabava beneficiando, né, os infratores, ou seja, os neo-escravocratas, né?
nessa época muito ligado ao ambiente rural, né, os fazendeiros e tal. E aí houve essa intenção, né, não foi por acaso, de mudar, e aí é um artigo bem pormenorizado, ele explica as modalidades, né, não vou, depois se vocês quiserem eu posso entrar nesse assunto, mas é isso. E o que aconteceu, né, nesses mais de 15 anos, né, que essa lei foi alterada, é que a jurisprudência, ou seja, o conjunto de decisões sobre esse assunto mudou muito pouco. E isso me chamava a atenção, né? Como é que dois textos tão distintos, juízes e juízas olham e leem a mesma coisa, porque, enfim, para você ter uma ideia, a primeira redação era uma frase, né, de 2 linhas, e nós temos hoje em dia incisos, parágrafos, quer dizer, realmente. E numa determinada altura, foi no meu processo de pesquisa de mestrado, né, que eu estava fazendo com o professor Ricardo Rezende, meu orientador, e eu me deparei com um texto da Ângela de Castro Gomes, que é uma historiadora, assim, que eu sou muito fã, recomendo quem puder ter acesso aos textos dela. Ela estuda a questão do direito do trabalho, dos direitos sociais, enfim. E daí ela chama a atenção, né, os usos políticos da história. E para esse nome especificamente, ela fala um pouco desse processo. Porque em 2003 se poderia ter alterado esse nome, né? Mudou, como eu disse, mudou o artigo e, de fato, tinha outros termos, né? Mas se houve uma aposta, vamos dizer assim, se os movimentos sociais queriam manter esse nome, escravidão, né? E aí me chamou a atenção para essa parte da linguagem. Foi aí que eu comecei esse olhar da linguagem, né? Mostrando que no Brasil a gente não usa esse nome em vão. Esse nome carrega muita história, muita luta, né? E por outro lado também muita violação, muita como é que se diz, lesão à dignidade humana encoberta também. É como se tudo isso viesse à tona. E eu mesma me deparei com essa dimensão da linguagem que a gente não aprende, pelo menos na faculdade de Direito, né? E aí fui vendo como os juristas, assim, de um modo geral, através da linguagem também, como é que eu vou dizer, temperado não num bom sentido, mas num sentido de minimizar o que acontecia. E tem um autor depois que eu achei da área do direito que chama Luiz Vará, que ele fala, transformava num problema semântico, ou seja, se a palavra era boa, não era, por exemplo, degradante, onde tem a maior discussão, né? Mas o que é degradante? Muito difícil o sentido dessa palavra, no que, na verdade, é um problema de valor, né? De valores sociais, de valor humano. Então, foi por aí que eu fui tentando desfazer esse novelo e perceber isso tudo, né? Então, essa é a proposta. Através da... Quando eu vi lá essa relação com a linguagem, me veio logo isso, né? O que aquilo também expressa das pessoas, né? Que a escolha das palavras diz muito, né? Sobre tudo, né? Senhor Randolfo, o senhor vai perguntar? Vou, justamente sobre a questão da linguagem. Manda brasa. Vamos lá. A linguagem mesmo, jurídica na área de trabalho, ela é complicada. Eu já participei de várias sessões como testemunha na Justiça do Trabalho, e para quem não tem um conhecimento apurado, fica boiando com que tipo de coisa, porque ela falou uma coisa muito interessante, é a origem e o sentido da palavra. É uma coisa bem distinta. Então, eu gostaria de saber se com ela se existe essa preocupação na Justiça do Trabalho de se dar a melhor transparência possível na linha de entendimento das pessoas. Certo. É uma ótima pergunta. Obrigada, senhor Randolfo, por ela. Eu concordo, né? Eu acho que tem duas dimensões, né? Eu acho que sim, a gente deveria ter uma linguagem mais acessível, né? Em que as pessoas, principalmente os trabalhadores que estão participando dos processos, possam compreender e ter uma interação maior.
de fato, também você manter uma certa linguagem distante é um poder, né? Também esse foi outro aspecto que eu acabei encontrando na minha pesquisa, porque o discurso, quem pode falar e quem pode dizer como vai ser dito, isso é um poder também, né? É um poder que está na nossa mão. Seja simplificar, explicar e trazer isso mais para perto, seja manter aquilo ali com um certo mistério, né? E que só poucos vão conseguir compreender. Isso acaba também sendo uma disputa de poder, né? Político, não político partidário, mas político num sentido mais amplo. É claro que, como em qualquer área, né, de conhecimento, exige algum linguajar técnico no sentido de também você... Porque a linguagem ela tem esses dois... É fascinante, né? Porque você também não pode, como é que se diz, abrir mão para que esse sentido também não se perca, né? A nossa comunicação depende disso também. Então, um exemplo bem concreto do que eu estou dizendo, eu também não posso dar uma decisão muito imprecisa, porque na hora do trabalhador cobrar isso, ele vai ter dificuldade. Então, existe uma exigência de você ter um cuidado, né? De você deixar claro, porque isso pode ser também levado a discussões infinitas, que pode até beneficiar, na verdade, quem está lesando, né, o trabalhador. Porém, é possível, sim, tornar mais acessível, né? Eu, pelo menos, tento, né, que isso aconteça. Nem sempre a gente consegue, porque temos os vícios também da nossa profissão, enfim, né? Mas eu acho que é um esforço muito interessante, que democratiza, né? Que faz com que as pessoas entendam melhor do que elas estão participando, né? Porém, é isso, envolve o poder, e onde envolve o poder, a gente sempre tem essa disputa. Então, eu acho que seria bem... É um caminhar, né? Infelizmente, a gente tem andado, o que eu posso dizer, na contramão disso, né? O que o censo do CNJ mostra é que o judiciário, ao invés de se democratizar, ele se elitizou muito nos últimos 10, 15 anos, né? E a linguagem revela isso, essa distância, Esse é né? um dado muito importante, né? Eu acho que a gente pode abordar isso, né? Do judiciário mais elitizado, né? Mas o Luiz Antônio também quer perguntar, né, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, doutora Daniela. Boa tarde, galera do Botequim Virtual. O que eu lembro, né, dessas suas respostas faz lembrar um casal de jornalistas, deve ter já quase 20 anos, um pouco mais, um pouco menos. Eles tinham muita experiência, eram anos com muita atividade na imprensa sindical. E uma vez eles lançaram um livro que mostrava as 7 grandes pecados na comunicação sindical. Para se ter uma ideia da profundidade do trabalho deles, eles colocaram, uma delas era o que se convencionou chamar, mesmo fora da imprensa, popularmente, de economês. Outra era o juridiquês. E até mesmo quem estava envolvido na questão sindical, seja como dirigente, seja como militante, eles também cometiam um desses erros, e que esses jornalistas
chamaram de sindicalistas. Então, se aqueles que estão dentro da atividade sindical, eles próprios criam mecanismos que dificultam a comunicação com as trabalhadoras e os trabalhadores. Então, realmente, esse trabalho, professora Daniela, que vocês estão fazendo, assume uma importância muito maior. Deveria ter espaço, na minha opinião, em toda a imprensa. Tem que simplificar, né? A senhora disse nos últimos tempos, na área judicial, haveria até um retrocesso provocado pelo elitismo. Mas eu acho que a gente chegou numa situação ainda pior. Um dos primeiros atos quando entrou o golpista Michel Temer, o usurpador, e assumiu a presidência da República. Então, um dos primeiros atos dele foi impedir, para ser mais correto, dificultar a divulgação que era feita mensalmente da lista de quem era punido por explorar trabalho análogo à escravidão. Então, quer dizer, a coisa ela tem... Esse fato mostra que são várias vertentes de poder que se entrelaçam para tornar cada vez mais difícil, porque isso aí é a comunicação formal obrigatória, né? E essa comunicação formal obrigatória ela é dificultada. Então, realmente, aqueles que sofrem com trabalho escravo são retirados lá das masmorras do século XXI, eles vão ficar, eles estão passando por um momento que pouco sobra em defesa, que isso aí também é uma faceta dos direitos humanos, né? Eles estão passando nesse momento por desculpa, estão passando nesse momento por uma dificuldade ainda maior, que eu não imaginaria que a gente fosse estar vivenciando isso no século XXI, a partir mesmo de quem detém o poder. Era sobre isso que eu gostaria, professora Daniela, de ouvir um comentário seu. Bom, deixa eu então... nós estamos aqui chegando no final da primeira parte do programa. Temos 4 minutos. Dá para ser, Daniela, em 4 minutos? O Luiz Antônio fez uma pergunta bem ampla, né? Mas você acha que dá para ser? Eu acho que dá para eu tentar, e aí se ficar faltando alguma coisa, eu posso completar depois, né? Volta depois. Sim. É isso aí. Eu acho que esse exemplo foi muito bom, né, do que eu estava querendo dizer sobre essa possibilidade de quem pode falar, quem pode estabelecer e quem pode calar, né? Todo esse poder relacionado à linguagem. Então, essa decisão, na verdade não, né? Mas assim, é um movimento que, infelizmente, já vinha até antes desse questionável impeachment da presidenta Dilma, porque o STF já tinha proibido a divulgação da lista suja, né? Então, esse poder de falar e de calar também, né? Isso tudo está envolvido aí nessa questão. Eu considero importantíssima essa lista, né? Porque é pelo menos um constrangimento social dessas empresas que estão constituindo riquezas a partir de uma hiperexploração, né? Eu acho que é sempre bom lembrar isso, que quando a gente fala condição análoga de escravo, as pessoas pensam muito em cárcere privado. Às vezes ele existe, infelizmente, mas não é só isso, é você submeter uma pessoa a uma condição que você não reconhece como uma humanidade, um mínimo de dignidade, não ter acesso a condições sanitárias, ou seja, não ter um banheiro, não ter
um sanitário, não ter, estar exposto ao risco extremo de um acidente, de você morrer mesmo trabalhando, a exaustão pela carga de trabalho, enfim, é uma desconsideração absoluta. Não ter alimentação, ou a alimentação ser estragada, não ser própria para o consumo humano. E a gente acha que isso está distante da gente, né? Eu acho que toda essa disputa do discurso, da linguagem, joga isso lá para o tempo da escravizaura, que depois, se vocês quiserem, adoraria falar, na minha pesquisa depois eu também acabei indo, como traz uma ideia muito errada, né? Não é exatamente... Então a gente pensa muito no grilhão, na algema, no chicote, mas na verdade essas pessoas eram escravizadas para elas trabalharem de uma forma desumana, extrema, e ser depois descartado quando morria, ser jogado fora, né? E essa disputa... Bom, então já tinha isso, né? Na verdade, quando o Michel Temer assume, ele vai dar força para um movimento que também sempre teve ali, que é restringir o sentido do que é trabalho escravo, é isso que eu estou falando. A pessoa amarrada, trancafiada, ou trabalhando sob a mira de uma arma, o que é muito difícil. Não vou dizer que não aconteça, mas não são os casos mais frequentes, né? E essa disputa toda pelo sentido do que é, do que não é, a grande birra, né, de quem se vale, é exatamente que a lei incluiu as condições degradantes e a jornada exaustiva, além do trabalho forçado, assim, mais evidentemente. É claro que a pessoa só vai se submeter a essa situação se ela for forçada de alguma forma, mas normalmente ela é forçada pelas condições de vida, pela precariedade, vulnerabilidade, miséria, não exatamente porque tem alguém com uma arma apontada ou porque ela está trancada dentro de um lugar, né? E essa disputa é que, no final das contas, vai fazer ter mais ou menos proteção. Porque se você restringe o sentido do trabalho análogo ao do escravo, uma situação muito peculiar, muito difícil de acontecer, você também, automaticamente, você está autorizando situações que a gente já tinha enfrentado, né? Com que ela volte a ser permitida. O Luiz Antônio levantou essa questão que é muito importante, né, sobre a questão que a gente chama de lista suja, né, a listagem das empresas condenadas em última instância, são flagradas com a prática e resistem, né, não alteram aí a sua conduta e são multadas na área administrativa. Então, o que eu dizer é que essa disputa já vinha até antes mesmo, né? Na verdade, nunca foi tranquilo, por mais que tenha tido essa vitória lá em 2003, eu considero uma vitória, né? De tornar o artigo da lei mais claro, mas isso talvez seja um outro ponto interessante para a gente colocar. No mundo jurídico, a gente tem muito uma ilusão de que quando a gente consegue melhorar uma lei, transformar uma garantia legal, por exemplo, né? Pronto, resolvemos o problema. Então, na fantasia, no imaginário jurídico, desde que tenha CLT, ninguém trabalha mais 8 horas por dia. A gente sabe que isso não existe, né? Então, muitas vezes você conseguir aprovar um texto legal, uma lei, uma norma, é o início de uma grande luta, né? E eu acho que essa disputa toda mostra isso, né? Então, 2003, sem dúvida, foi um avanço, mas desde então tem esse questionamento, essa disputa, e essa disputa ela não é clara, né? As pessoas não falam assim, eu acho que é normal explorar uma pessoa que dorme em cima de um papelão e não tem água potável para beber, depois de trabalhar 15, 16 horas. E aí transforma isso numa discussão pelo termo, que nem eu falei, né? No sentido da norma, né? Então, essa questão, por exemplo, da lista suja, foi um pouco isso. O STF se apegou a questões técnicas, pretensamente técnicas, né? Mas que, no fundo, são carregadas de valores, né? Para impedir que a lista fosse divulgada. Então, em linhas gerais, foi isso. Outra coisa que eu acho interessante desse ponto, que ele levantou da lista suja, é que a demanda não veio do meio rural, como a gente também imagina, né? Veio da entidade que representa as empresas... Foi da Constituição Civil, não é? Exatamente. Demonstrando como o avanço no combate ao trabalho análogo ao de escravo
pegou um setor urbano muito forte, né? Que é exatamente construção civil. Então, mostra como está aqui do nosso lado, né? Nós ficamos surpresos, né? Doutora Daniela, eu lembro também que lá em São Paulo, eu acho que até hoje deve existir casos de costureiras que são superexploradas. Então, também é outro exemplo de que não se restringe à área rural. A área urbana também. E essa relação, uma boa parte delas são imigrantes, como a senhora diz, né? Não é porque a pessoa vai aceitar uma situação dessa porque ela gosta, não. É porque simplesmente não encontra nenhuma outra opção, né? Então, e ali elas estão na área urbana, na maior cidade do país, na mais importante, e sendo exploradas dessa forma. Nós nos surpreendemos também aqui na entrevista do Frei Xavier, né, de que Minas é que está liderando no caso, né, como um estado da região sudeste, né, mais desenvolvida. É surpreendente, né? Mas, enfim, Randolfo, você ia perguntar, ou o Hélio? Randolfo. O som. Liga o microfone, Randolfo. Vou deixar um pouco de lado o trabalho escravo, até porque o trabalho escravo, o trabalho doméstico, é um exemplo claro, muito claro de trabalho escravo. Vamos então entrar para os direitos trabalhistas. A juíza falou ainda há pouco da nossa legislação. A legislação ela é toda feita no legislativo. A gente tem uma representatividade muito baixa de trabalhadores no nosso legislativo. Então, todas as leis que são formuladas são com base no poder econômico e não na necessidade do trabalho. Um exemplo claro agora, o governo está desmantelando toda a rede sindical do país, que era o único meio de se colocar. Eu já fui dirigente de sindicato e via a minha dificuldade que tinha em reuniões de dissídio. Nós temos um dissídio da minha categoria há 3 anos, sem julgamento, há 3 anos. Então, eu queria saber da senhora o seguinte: com esse desmonte da sindicalização trabalhista, como é que a Justiça do Trabalho está vendo as relações entre capital e trabalho? Certo, achei que estava desligado. De fato, desde 2017, né, com aquela lei, enfim, muito questionável, que alterou profundamente a CLT, eu acho que a gente não deve chamar de reforma, porque reforma é um termo usado historicamente pelos trabalhadores para indicar avanços e não retrocesso, como é o caso da 13467, né? E que, de fato, alterou ali profundamente. Mas eu acho que está bem dentro do nosso tema, assim, porque essas são as disputas, né? Algumas coisas... Bom, respondendo mais diretamente, como eu disse, o judiciário, em geral, e a Justiça do Trabalho não fugiu dessa regra, ela se elitizou muito nos últimos anos, né? A gente não conseguiu diversificar. Quando você vê o perfil de quem entra, ele é um perfil muito elitizado. E essas pessoas vão trazer uma carga, e aí, novamente, né, a questão da linguagem, muitas vezes não é consciente, por isso que eu acho interessante olhar para esse outro lado, né? Mas é o mundo que a pessoa vive, é o mundo que ela acredita muito nesses valores, ela nem percebe que ela está ali, e quando ela vai fazer uma leitura, né, isso sem entrar na questão do desmonte aí da legislação, só com essa, por incrível que pareça, quando eu entrei no início dos anos 2000, eu passei bem na virada que eu entrei na Justiça do Trabalho, era um judiciário mais diverso do que a gente tem hoje. Hoje em dia o perfil ele está muito mais elitizado do que há 20 anos atrás, né? E isso por si só já estabelece uma interpretação muito conservadora da lei, né? E que, por exemplo, admite esse tipo de situação que você colocou muito bem. Porém, o judiciário ele não é homogêneo, né? Ele também tem as suas disputas, ele também tem
Tanto é que, por exemplo, nesse tema que a gente está debatendo, a Justiça do Trabalho tem uma interpretação bem diferente da Justiça Federal, que é onde tem o julgamento das ações criminais sobre o trabalho escravo. Isso já demonstra que, apesar disso que eu estou falando, existe é heterogêneo, né? Tem vários grupos. Então, o que eu posso te dizer é que, infelizmente, tem um grupo grande de juízas e juízes do trabalho que abraça, né, essas alterações dos últimos anos, que, de fato, são trágicas, né, para a atividade sindical, mas também tem um conjunto de juízes e juízas que, ao contrário, são muito críticos, questionam a constitucionalidade, não só a Constituição, né? Eu, por exemplo, me incluo nesse grupo, acredito que a maioria dessas normas são totalmente contrárias à Constituição, muitas vezes elas tentam inviabilizar, né? Até mesmo a questão judicial, né? Trazida pelos sindicatos, assim, ou, ao contrário, impor multas, por exemplo, absurdas aos sindicatos quando eles têm movimentos e tudo isso, né? Que acaba inviabilizando a própria atividade sindical, e até mesmo as convenções mesmo internacionais que o Brasil é signatário, né? Ela fere. Agora, é isso. Um aspecto que você tocou que eu acho interessante da gente pensar é que essa dimensão política das leis, ela fica muito clara no legislativo, né? Por menos que a gente tenha poucos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, de um modo geral, você tocou no aspecto das trabalhadoras domésticas, essas, então, né, não é à toa que só em 2015 alcançaram uma equiparação ao conjunto de todos os outros trabalhadores, né? Isso acho que mostra bem o que você falou. Mas é como se tivesse uma mágica que, quando ela passasse para o judiciário, essa disputa política desaparecesse. Para mim, isso é uma grande ilusão. Na verdade, ela continua. Como é muito importante dizer, não é uma disputa política partidária. Ciro Gomes, Bolsonaro, Lula, não. Mas política num sentido mais amplo, né? E eu acho, e isso eu percebi muito nesse estudo, eu acho que a gente pode pensar isso em vários temas, como, através desse linguajar, né, que a gente já falou aqui, hermético, fechado, que pouca gente entende, os juízes e as juízas trazem as decisões, valores pessoais, né, que deveriam estar fora daquilo ali. Né? E isso é uma disputa política. Um outro aspecto que eu também percebi, que eu achei bem interessante, que é um jornalista lá do Rio Grande do Sul, o Joremir Machado, ele vai falar do século XIX, mas eu percebo isso até hoje, né? Como que muitas vezes o legislativo, pressionado pela sociedade, é obrigado a avançar, e o judiciário vai lá e tempera isso, né? Ele vai dosando, amenizando normas consideradas muito avançadas e que o legislativo muitas vezes aprova pressionado por movimentos populares ou por situações, né? E isso eu percebo de uma forma muito constante aqui no nosso país, né? Nesse tema que a gente está tratando, que é o trabalho escravo, e em outros também, né? Então, a gente pode pensar nas garantias penais, que somem quando é um homem negro da favela, da periferia, e quando já é um fazendeiro que é flagrado explorando centenas de trabalhadores, aí eles reaparecem, né? Isso, e a lei é a mesma, ela não mudou nesse meio tempo, né? Então, isso é possível através desse movimento que eu acredito que é político, ideológico mesmo, né? Nesse processo de interpretar as normas, continua essa disputa, né? Esse é culpa, doutora, da nossa lei. A nossa lei é muito excludente. É proibido fazer isso. Mais se fizer assim, mais se não puder assim. E vai criando uma velha de brechas que a proibição acaba indo para o brejo. Isso se aplica aí tanto na economia, na educação, na saúde, no trabalho. É excludente demais, ela não é taxativa. Agora, um exemplo claro que está me deixando preocupado ultimamente é com o trabalho virtual. Como é que se pode resolver essa questão de carga horária de trabalho? Ninguém mais está respeitando isso. As pessoas estão trabalhando varanda à madrugada, varanda à noite, não tem horário de almoço, porque está em casa, só porque está em casa.
Existe alguma legislação específica se bolando sobre isso? Porque provavelmente muita gente vai continuar usando o home office como alternativa de trabalho. Eu vou pedir aqui uma licença para discordar fraternalmente de você num aspecto. Eu acho que... Porque eu também, muito tempo, achei isso. Mas não tem nada mais taxativo do que dizer que a jornada máxima é de 8 horas e é ilegal acima de 10. Por exemplo, isso é bem taxativo. Nossa própria legislação contra o trabalho escravo contemporâneo, ela é boa, ela é muito boa. Esse processo sutil da interpretação, então, vou dar um exemplo para você. 2 exemplos, tá? Um é do trabalho escravo, de lá, quando o segredo de trabalho não pode criar, tão químico lá, tá? Enfim, todos os mais ecoos que a gente tem no nosso dia a dia. Aí, como é que entra o processo de interpretação? Muitos e muitos juízes federais vão dizer assim, realmente, é degradante. Mas ele está acostumado, onde ele mora, isso é comum. Olha o processo, entende? Então, não é a lei, ela não é exatamente frouxa, mas os caminhos que vão sendo encontrados, e aí eu acredito que tem muito a ver com os valores pessoais, né? No fundo, esse juiz, essa juíza, ele vai se identificar muito mais com o dono da empresa, com o dono da fazenda, do que com o trabalhador. Isso apareceu claramente. Eu entrevistei um juiz federal de Minas Gerais, que foi tocado aqui. E na entrevista dele isso era evidente, sabe? A preocupação que ele tinha com aqueles empresários e o grande ausente da preocupação dele é com os trabalhadores que estavam sendo explorados ali numa condição aviltante, né? Então, é um processo complexo, eu não tenho muita gente... Agora, quanto à questão virtual, sim, nós temos, foi incluído um parágrafo único no artigo 6º da CLT, 2011, se eu não me engano. Mas é isso que eu digo, às vezes você incluir uma norma é o início de uma grande batalha, né? Quando o STF diz, por exemplo, a nossa Constituição diz com todas as letras, não pode ter redução de salário, a não ser por negociação coletiva, ou seja, prestigiando os sindicatos, né? Que é a entidade que deveria ser através dela, que uma andorinha só não faz verão, a gente sabe disso, mas o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras é que vai ter força, né? Isso está escrito com todas as letras. Aí vai o STF e fala, não, mas aí é uma situação excepcional e aí pode ser acordo individual. Então, são pequenos exemplos de como é uma luta grande, sabe? Não quero desanimar ninguém, mas são muitas batalhas, né? Eu acho que colocar na lei e melhorar a lei é uma delas. Mas tem que olhar também para... Não resta dúvida que, inclusive, é uma disputa mesmo pelas ideias, né? No campo das ideias. É uma batalha quase que ideológica. E uma coisa que o Hélio fala muito, hoje ele está caladinho, mas ele fala bastante sobre isso, essas medidas de austeridade fiscal que o Estado não pode gastar. Me parece, por razões profissionais, eu cobri bastante eventos com palestras de procurador da República e tal. Eles foram ganhos para essa ideia que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. E aí acabam descumprindo decisões deles que eles próprios tomariam. Por exemplo, as contribuições para o INSS até 94, elas não são consideradas na média do cálculo, né, da aposentadoria. Os primeiros juízes já tinham se pronunciado por acabar com isso. Depois vieram dizer que isso ia dar um impacto nas contas da Previdência, então aquela lei aí já começou a virar o placar. Os novos juízes que já foram pressionados, né? Então, no caso, eu queria passar essa bola para o Hélio, né? E depois fazer uma pergunta no final. Vai, Hélio. É o seguinte, eu estou aqui obediente, ouvindo todo mundo. Eu sou uma jovem, entendeu? Então, estou ouvindo a sequência dos mais velhos, né, Randolfo? Tá bom, obrigado. Inclusive, você é 100% Flamengo, eu sou 1000% Flamengo. Mas vamos lá. É vacina ou é o Flamengo? Esse 100%? Já, a terceira já. Então, isso é 100% vacinado, beleza. Olha só, eu falo isso porque a gente tem que dar clima de botequim, né?
doutora Daniela? Isso aqui é um botequim, a gente não tem álcool, mas vacina também é a dose, né? Exatamente. A gente tem que se divertir quando a gente vai falar de tragédia. Quando eu vou falar um pouco mais, eu sou assim, um pouco mais institucional a nível internacional. A gente está falando de trabalho escravo no Brasil, que é assim, o fim da cadeia dessa questão, mas a precarização está aí, né? Ainda por cima, eu uso nos nossos artigos duas santas, santa ignorância e santa hipocrisia. A santa ignorância é quando os 99% ainda não entenderam o que está acontecendo. Então, a santa ignorância domina. A santa hipocrisia é o 1% que engana todo mundo. A melhor da santa hipocrisia atualmente é que você, precarizado, você é um empreendedor. Entendeu? Você não está sendo explorado no seu trabalho, você é um empreendedor. Então, você não tem que parar de trabalhar, porque você tem que, para você conseguir o seu ganho, cada vez mais que você trabalhar, melhor. Entende? Então, a questão é mais embaixo. Aí, voltando aqui ao que a gente tem escrito, eu, Rogério, mais um colega, é a questão já universal. Os 99% têm que entender que a produtividade aumentou tanto, e a produtividade é sinônimo da expropriação do trabalho. Cada vez mais. Né? Você vê a indústria 4.0, 5.0, não sei quantos zeros, ela nem liga mais a luz. As máquinas trabalham no escuro. Isso o lado produtivo. Agora, o lado funcional da informática, então, a gente viu o que aconteceu ontem com o WhatsApp. Né? O WhatsApp parou, já deu um break aqui no meio que mundial. O que acontece com o lado informal? E a produtividade, então, desse momento aí é imensa a produtividade de expropriação do trabalho. Então, eu acho que é uma questão muito mais política da gente, trabalho de formiguinha, tentar mostrar para os 99% que eles são os donos disso tudo. Não é para chegar e fazer nenhuma revolução armada. Senta na mesa e fala assim, 1%, descobrimos o seu truque. Agora, é uma questão... Aí a gente tem instrumento, a gente também tem soluções, doutora Daniela. A gente tem o empregador de última instância, isso para não falar em austericídio, é o Estado que tem que prover isso. O empregador de última instância, e nós criamos mais uma, a Escola Universal Integral. Ambos são EUI. A Escola Universal Integral é uma escola que você vai entrar nessa escola e vai trabalhar, vai estudar todo o tempo que você quiser, toda a idade que você tiver, e o melhor, você vai ser remunerado por estudar, assim como a professora. Isso é sonho de consumo? Não. Os militares fazem isso, as escolas militares fazem isso, e as escolas eclesiásticas fazem isso. O aluno ganha para trabalhar. E é isso que eu acho que é a solução quando os 99% entenderem. Acho que eu falei um pouquinho demais. Falta dinheiro, né? É como não falta comida também, né? Mas muita gente passa fome. Não falta dinheiro. Por que não falta dinheiro? Dinheiro, dentro da nossa concepção de finanças funcionais, ele é dado... O dinheiro tem várias funções, meio de troca, reserva de valor, mas o mais fundamental função do dinheiro é sancionar uma atividade real. Você pode antecipar o dinheiro porque o resultado final ele fecha a conta. Entende? Vamos dizer, um prédio. Você pode adiantar o dinheiro, fazer um prédio, e no final vai ter um prédio. Mais ou menos isso. Só que eu estou falando muito já. Já estou ficando nervoso porque eu estou falando muito. Então, é importante, Hélio, desculpa eu te interromper, mas que esse que você está falando, que já tem hoje até congresso né, de finanças funcionais, moderna teoria monetária, os juízes eles estão abraçados na visão conservadora. O Estado não pode gastar. A Previdência, por exemplo, né, se melhorar a aposentadoria, o Estado vai arrecadar mais.
Então, esse Perfeito. dinheiro volta para o Estado, com Ele certeza. sustenta todo o interior. A aposentadoria sustenta todo o interior aí. Pois é, Outra essa coisa, lógica que está faltando no judiciário, eu acho, e isso influencia em tomadas de decisões, né? Mas eu quero que você faça a sua pergunta. Então, doutora Daniela, e outra coisa, o mais interessante disso tudo, que isso não é uma questão teórica, isso está sendo visto desde 2008, desde a crise de 2008, que o Estado tem botado dinheiro aberto, só que tem botado dinheiro para os 1%. Quando ele entender que tem que botar para os 99%, pronto, a solução está dada. Mas aí eu queria perguntar para a senhora o que a senhora acha, pelo menos, do renda vitalícia universal, entende? Que é dar uma renda para todo maior de 18 anos. O que a senhora acha dessa ideia? No Brasil é um pouco medieval, é um pouco ainda estratosférico, né? Mas é uma coisa que já está acontecendo no mundo, em alguns lugares. Né? Desculpa, só para acrescentar nisso que ele falou, é claro que a motivação do trabalho escravo é o desespero, né? Você não tem outra opção. Desespero. Se você estiver alimentado, já pode recusar alguns trabalhos, né? Exatamente. Enfim, foi só um pequeno parênteses. Então, professora Daniela, doutora Daniela, o que você acha dessa ideia da renda vitalícia? Também as duas, né? Na verdade, eu nem sou doutora, eu sou mestra. Perfeito, eu nem sou doutora de verdade. Perfeito. Eu não sou doutorado ainda. O que a senhora acha dessa ideia da renda vitalícia universal? Que é do deputado do Suplicy já de 30 anos. Ele defende isso, né? E está vingando agora em algumas partes do mundo. E Maricá também, né? E Maricá também. Sempre Maricá. Sim. Maricá é o inverso de Maringá. Hein? Maricá é o inverso de Maringá. Muito bom, muito bom. Acho que a minha conexão falhou um pouquinho, mas acho que está vindo bem agora, né? Está direitinho. Tá. Você colocou assim, várias questões que eu vou tentar passar rapidamente. Desculpe. Essa questão do estudo. Centra só na renda vitalícia. Eu falei muita coisa, eu gastei muito tempo. Centra só na renda vitalícia universal. Tá. Não, mas eu queria só fazer uma pequena observação dessa questão do acesso a esse estudo, que eu acho fantástico, muito importante, necessário, talvez até para essa questão mesmo da renda, né? E nós, juízes e juízas, temos essa oportunidade. A gente tem uma escola judicial que oferece diversos cursos e que a gente tem uma ótima remuneração, né? E acesso, então, e uma questão que eu acho que é bem importante, estudo é trabalho, né? Quem senta para vocês, quando vão fazer uma matéria e que vão se debruçar, buscar informação, é trabalho, é suor, né? E as pessoas têm muito essa ilusão, infelizmente, muito incentivada por esse grupo político que está no poder agora, de que é vagabundagem, de que é coisa de gente desocupada, né? Que trabalhar mesmo é, sei lá, carregar peso, sei lá, trabalhar no supermercado. Claro, isso também é super importante e digno, porém, o estudo ele é um trabalho e eu acho, nossa, seria um sonho maravilhoso, assim, essa escola em que as pessoas pudessem entrar, desenvolver e contribuir para um conhecimento que também não fosse transformado em renda, né? Porque a gente também vê uma mercantilização horrorosa da escola, do conhecimento, dos cursos, então que isso fosse aberto e que todos nós pudéssemos participar da construção do conhecimento, né? Ter acesso e também construir. Nossa, acho assim, vou sonhar com isso nos próximos dias. Sim, a questão da renda mínima acho realmente importantíssima. Só tem uma pequena observação que eu acho importante a gente fazer, porque é isso, né? As ideias dos trabalhadores, o que eu percebo, elas são sequestradas, né, e usadas para esse 1% aí que se beneficia, sim, da renda do Estado. O Estado, para eles, não é mínimo, pelo contrário, né? Inclusive, questões coletivas, como, por exemplo, construir um porto, um aeroporto, tudo isso é feito em prol da atividade de meia dúzia de pessoas e não da necessidade da maioria da população. Isso é uma outra questão que a gente, né, eu acho que deveria lembrar.
Mas é sempre importante, a minha única preocupação com a questão da renda mínima é também não ter uma visão de que, a partir dessa renda mínima, o Estado seja desobrigado aos serviços sociais, né? Educação, saúde, porque também tem essa leitura. Então, você dá lá um valor mínimo, uma renda mínima, e emplaca esse discurso. Bom, então, como a gente já dá R$300, R$400 para cada um, então a gente também não tem mais que oferecer escola, por exemplo. Você que se vire. Então, essa é a minha única preocupação. Saúde, principalmente, né? Eu acho que o que a gente tem visto aí nos últimos dias, para mim, deixa muito claro que a saúde tem que ser pública e universal, ela não pode se transformar no negócio. Pode ser, assim, muito complementar, de uma forma, mas, assim, a saúde em si tem que ser pública. E educação, né? Se a gente parar para pensar, mas aí a gente está um pouco mais distante. Então, essa seria a minha única preocupação, mas, claro, eu acho que seria fundamental. A gente já vê aí o Bolsa Família, isso foi um impacto concreto. Em muitos lugares do Brasil, a bronca da elite é não ter mais uma mão de obra submissa e barata, né? Porque se não fosse pelo menos o que o Bolsa Família garantia, gente, é lógico, é óbvio que, em vez de uma trabalhadora doméstica ficar sendo maltratada, comendo o resto, trabalhando de 6 horas da manhã, 11 horas da noite, poder cuidar dos próprios filhos, botar eles para a escola, ver se eles estão com saúde. Qual é a mãe que não quer fazer isso? Né? Você falou da hipocrisia, da santa hipocrisia, mas santa hipocrisia, porque nas classes mais privilegiadas, quem pode vai fazer isso. Né? Que bom que vai fazer pais e mães que façam isso, mas quando é uma trabalhadora, aí é visto com muito preconceito, né? E obrigou os patrões a darem uma condição melhor. Então, com certeza, isso é uma política extremamente importante. O que eu posso dizer de dentro da Justiça do Trabalho, nesses anos em que as políticas sociais, né, foram implementadas, né, que é um fato, não só o Bolsa Família, entre outras, a fiscalização, por exemplo, da área trabalhista se tornou muito mais séria, né, a partir de 2003. Isso aí é um fato. Então, a repercussão na Justiça do Trabalho eu entrei no segundo mandato do presidente Fernando Henrique. O que a gente foi vendo é aquela lesão assim, frontal da lei sumir, desaparecer na Justiça do Trabalho. Foram os anos que a gente começou a discutir dano moral, assédio. Isso a gente, quando eu entrei, não discutia coisa muito básica, salário, não depositou fundo. Quer dizer, aquela descumprimento da lei pura e simplesmente, né? Que infelizmente tem retornado cada vez mais, né? E eram ações que, não é que eu não vou dizer que sumiram, mas se tornaram muito, muito minoritárias. E possibilitou também os trabalhadores discutirem outras questões que são super importantes. Então, acho que a renda mínima entra nisso também. Quando você tem garantido a comida, né, as suas condições mínimas de vida, a gente começa a avançar em outras questões importantes, né? Outras lutas, né? E essa escola, doutora Daniela, é um pouco mais ampla do que o tradicional. Você não precisa aprender necessariamente a educação formal. Você pode entrar num curso de música, entende? Você pode entrar num curso de arte, você pode entrar num curso de ofícios, entende? Eu peguei a ideia, inspirado na santa hipocrisia, porque os militares fazem isso para a guerra, né? Então, a gente pode fazer isso para a paz, uma escola para a paz. Entende? Eu acho que até elimina a guerra. No limite, até elimina a guerra, se isso acontecer. Mas, olha só, a nossa garantia, minha, do Rogério, vou usar seu nome, hein, Rogério? A garantia que isso é possível economicamente. Esquece essa ideia que não tem dinheiro. Dinheiro, a Casa da Moeda cria. O que falta é o fazer, né? E isso tem. O projeto está aí, a necessidade está aí, entende? Então, é só o fazer. E, lógico, a gente vê o tempo que isso é necessário para não provocar tensões inflacionárias. Só isso, administração. Valeu, falei muito, desculpe. Bom, o fato é que nós já temos produtividade, já temos produtividade alimentos, né?
para tudo isso, né? Para fazer um grande jardim aqui na Terra, né? Rogério, você... Oi. Rogério, gente, Rogério, você esqueceu de citar o livro da doutora Daniela. Eu citei, você que chegou atrasado, mas eu vou falar de novo agora, antes de encerrar. O Randolfo vai fazer uma pergunta. Nós temos 4 minutos e 50 segundos. Então, o Randolfo faz a pergunta, ela bate de lá e eu encerro aqui falando o nome do livro dela de novo. Voltamos à questão do livro, linguagem, né? Uma das coisas que a gente sempre... É um erro de linguagem, na minha interpretação, é a questão de renda e salário. Quando se fala renda mínima e salário mínimo, deveria ser um negócio bem distinto, porque eu não entendo considerar salário como renda. Quem ganha R$2.000 não pagar imposto de renda, isso não é renda, nem na China. Então, é isso que a gente gostaria de deixar, quando nas discussões trabalhistas, o que é salário e o que é renda. Porque, na realidade, isso é uma coisa bem distinta. E com relação ao que o Hélio falou, existem os paraísos fiscais, que, em vez de o pessoal aplicar o dinheiro, está mandando para lá, para as Ilhas Virgens e outros lugares da mais, entende? Professora, sobre mínima e salário mínimo. Certo. O salário mínimo ele deveria fazer frente, né, para toda pessoa que trabalha, porque o salário ele é próprio de uma pessoa que não trabalha para si. Ou seja, a gente não tem acesso aqui a uma terra, se eu quiser, e que é um trabalho duro também, acho que é importante dizer, mas se eu quisesse, eu não poderia descer, plantar minha batata, meu abacate, porque nós não temos acesso a isso. Então, a gente tem que vender a nossa disposição para trabalhar para alguém que vai lucrar de verdade com isso, né? E o salário é o valor que a gente recebe por essa atividade, que a gente exerce em benefício de outra pessoa. O salário ele é sempre o pagamento para você trabalhar em benefício de outra pessoa e não para você mesmo, né? O salário mínimo, o que está escrito na lei, ele deveria fazer frente às necessidades básicas de qualquer ser humano, ou seja, alimentação, moradia, né, acesso mínimo, e moradia não é só ter um teto, né, um teto minimamente guarnecido com água, com, enfim, condições mínimas, né, para a pessoa sobreviver e ter ali até mesmo as suas relações familiares e sociais preservadas. Isso seria o salário, de um modo geral, e o salário mínimo deveria ser assim. A gente ainda está longe disso, infelizmente, né? A gente sabe que o valor que é estabelecido, pelo menos numa cidade como o Rio de Janeiro, dificilmente alguém vai ter aí uma sobrevivência mínima com um salário mínimo. Ele vai depender, enfim, de outras circunstâncias. E a renda é exatamente o benefício econômico de alguém que não trabalha. É que nem você está falando, é uma aplicação financeira, ou eu sou dona de imóveis e aí eu tenho uma renda porque eu alugo, né, e as pessoas para morarem ali, mas isso não depende do meu fazer, do meu trabalho, né? Então, basicamente, seria essa distinção. A renda, ela não é fruto do próprio esforço, né? Você ganha... Então, a renda é o que, por exemplo, o dono da empresa, o dono da fábrica, o dono da fazenda vai ter, porque ele tem um benefício econômico exatamente decorrente do trabalho das outras pessoas que ganham salário. Acho que eu respondi para falar rápido, acho que seria isso. Né? Pelo menos em termos jurídicos. A gente tem 1 minuto. Porque eu faz parte do nome do livro dela. Fala o nome primeiro, depois eu falo em meio segundo. Então, nós agradecemos aqui a presença da juíza do trabalho, professora Daniela Miller, que com toda paciência e simpatia participou aqui desse nosso papo do Botequim Virtual, que muito nos alegra, né? E ela está lançando o livro pela editora Lumen Juris, Representação Judicial do Trabalho Escravo Contemporâneo, compreendendo a construção da jurisprudência através da linguagem. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual.
Informação na dose certa. Até a próxima!